vamos tratar justamente da tramitação da PEC da transição, ou PEC fura-teto, agora na Câmara Federal. Por isso, nós recebemos aqui virtualmente o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. Ele é o atual líder do governo na casa, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Boa noite a vocês. Perfeito. Para começar, deputado, gostaria rapidamente de uma avaliação do senhor acerca do texto que foi aprovado pelos senadores. Surpreendeu o score, o número de senadores que acabaram aprovando essa proposta e, por fim, a expectativa do senhor para a tramitação na Câmara dos Deputados. Muitas coisas devem ser alteradas na avaliação do senhor? No Senado foram 4 destaques, discutindo o valor, discutindo o prazo, né? E acho que na Câmara serão mais. A Câmara é uma casa mais plural e teremos mais divergências a serem dirimidas pela votação. Eu pessoalmente votarei por 1 ano de duração da PEC, mas vamos consultar na próxima terça-feira os senhores líderes partidários para ter uma ideia de se o valor vai poder passar esse ou não, se vai poder passar os 2 anos ou não. Isso só saberemos depois de consultar cada líder, consultar todos os seus deputados e depois somarmos os resultados. O fato é que a PEC vai à votação na próxima quarta-feira, deve ser aprovada, e eu espero com menos valor e com menos prazo. Mas isso é uma decisão que será do conjunto dos líderes e no Senado ela passou com esses valores, apenas com a redução de 2 anos que o relator fez, porque os 30 bilhões que ele cortou, depois ele colocou de novo com o PIS/PASEP, com hospitais, Fiocruz, universidades. Paula Nobre falando, uma ótima noite a você. Deputado, essa PEC, dentro dessa PEC que a gente tem comentado aqui também no jornal Jovem Pan, parece uma PEC ao quadrado, ela é comum, mas eu conversei aqui com os nossos comentaristas, ela é legal também? Ela é legal. Nós votamos da mesma forma, Paula, a PEC emergencial, votamos esta PEC que aumentou o auxílio de 400 para 600, vale auxílio caminhoneiro, auxílio taxista. Todas essas foram votadas no mesmo rito processual de aproveitar uma PEC em andamento e substituir o seu conteúdo. Evidentemente, existem questionamentos sobre isso, mas já funcionou em outros 2 momentos onde não havia divergências e tudo foi aprovado expressamente e por consenso. Não é o caso dessa PEC, onde o Partido Liberal está votando contra, no Senado Progressistas também votou contra, então pode ser que a divergência surja, mas, em princípio, há uma vontade política da base atual do presidente Bolsonaro em cumprir o compromisso que ele fez na campanha de dar os R$200 a mais do Auxílio Brasil e o aumento do salário mínimo. Isso somariam 80 bilhões. A PEC veio com muito mais. Vamos ver como os parlamentares se comportam na votação. Agora, deputado, também eu gostaria de tratar especificamente da vigência da medida, porque aquele primeiro rascunho, o primeiro texto que foi apresentado para o relator do orçamento no Senado Federal, previa uma duração de 4 anos. E aí muitos parlamentares criticaram justamente porque seria a usurpação do direito do próximo Congresso Nacional de legislar sobre essa matéria. Aí houve uma readequação, um ajuste e o texto foi aprovado com 2 anos de vigência. Mesmo assim, vários deputados entendem que deveria ter uma duração de apenas 1 ano, porque ainda que a aprovação do Senado seja de 2 anos, você retira a possibilidade dos parlamentares que foram eleitos de legislar e tratar dessa questão no ano que vem. O senhor concorda e entende que na Câmara poderá haver uma redução para 1 ano? Eu votarei por 1 ano. Não posso lhe afirmar se existem votos suficientes para reduzir este prazo para 1 ano. Como eu disse, só saberemos isso na próxima terça-feira, quando teremos o balanço de todos os partidos. Aliás, todos os partidos vão ter votos contra e a favor, tanto da base quanto da oposição. Então, é preciso entender a situação local de cada parlamentar, como funciona e como ele vai votar. Eu sou também da opinião que o Congresso eleito com o presidente eleito, Lula, é que deve governar com ele. Então, não é adequado ele querer resolver todos os problemas
com este parlamento que está encerrando o mandato. Tá certo, eu quero dar boas-vindas às pessoas que chegam agora ao Jornal Jovem Pan e que acompanhavam a Voz do Brasil em nossa rede de rádios. Nós estamos conversando com o deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. Ele é o atual líder do governo na casa. Estamos tratando basicamente da PEC da transição que foi aprovada no Senado Federal e agora seguirá para a tramitação e apreciação dos deputados federais. Agora, deputado, eu peço licença para chamar os nossos comentaristas para essa entrevista. Cristiano Vilela, sua vez. Deputado, boa noite. Satisfação falar com o senhor. Deputado, o senhor vê que o fato do atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, estar em campanha para a reeleição, buscando arregimentar um número grande de votos e de apoio, naturalmente, do governo, o senhor vê que isso pode influenciar na aprovação do texto na forma como foi aprovado no Senado? Olha, Cristiano, o nosso presidente Arthur Lira tem grande influência sobre o plenário, muita força política na condução das votações. Obviamente, se ele entender que isso tem algum reflexo na sua eleição, ele poderá conduzir a votação para este ou aquele resultado. Por enquanto, ele não tem se manifestado, tem deixado que cada partido consulte a sua bancada e dê a ele a posição. E é isso que nós esperamos que aconteça até terça-feira, quando os partidos, os líderes, ficaram de falar com todos os seus deputados e entregar um mapa de votação para que a gente saiba quais são as possibilidades de reduzir o valor, de reduzir o prazo, ou se a PEC vai ser aprovada como está. Deputado, nosso comentarista Jorge Serrão também participa da conversa. Serrão, sua pergunta. Deputado, duas perguntas bem objetivas e rápidas. Qual é a quantidade de parlamentares necessária para aprovar essa PEC e tem a possibilidade de ocorrer nela algum novo penduricalho, alguma nova jabuticaba? Essa quantidade de quantos bilhões de fato ela já chega, ela vai ser, teve o valor reduzido para 185, vai voltar a ser 200, o que vai ser efetivamente e deve ser aprovado pela Câmara? Precisamos 308 votos, sim, para aprovar a matéria e precisamos, o que tem na PEC, tem 145 bilhões de limite, mais 23 bilhões de investimentos, mais 26 bilhões de PIS/PASEP, mais 5 bilhões de universidades e Fiocruz, cujas receitas próprias não constarão do teto, mais financiamentos de infraestrutura, bancos internacionais que se houverem não constarão no teto. Então, é uma longa lista, né? Quando o relator retirou os 30 bilhões, eram 175, e ele baixou para 145, ele colocou 3 novos artigos que repõem os 30 bilhões fora do teto. Então, a PEC está rodando com aqueles 198 bilhões anunciados inicialmente. O trâmite, o que for aprovado pela Câmara vai ser modificado? Se for modificado pela Câmara, tem que ser votado de novo no Senado? Como é que é o trâmite total até isso ser efetivamente aprovado pelo Congresso Nacional? Dá tempo, deputado? Dá tempo. O que for suprimido na Câmara não precisa voltar para o Senado, né, porque não há o que votar novamente, e o que for alterado pela Câmara, sim, precisa votar no Senado. Portanto, se a Câmara votar que vale por um ano, vai ter que voltar para o Senado votar que vale por um ano, porque o que o Senado votou vale 2 anos e a regra das emendas constitucionais são 2 votações do Senado, de 3/5 dos votos, e 2 votações na Câmara, de 3/5 dos votos, do mesmo texto. Então, por isso, é preciso, se houver esta alteração, que eu espero que haja, reduzindo para 1 ano, nós vamos ter outra votação no Senado. Mas isso acontece ainda tranquilamente dentro do prazo. Tá certo, a gente quer agradecer demais a participação do deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, atual líder do governo na casa, tratando dos assuntos relacionados à PEC da transição. Deputado, muito obrigado mais uma vez e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Obrigado, boa noite a todos.